Nós vamos hoje, então, falar mais especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Que é uma das pessoas da divindade, da deidade. E, inevitavelmente, a gente sempre fala também das outras duas. Quando fala de uma, fala das duas, né? Então, não tem como, porque a gente está falando de Deus e das três pessoas que compõem a divindade. Então, unidade composta, né? Irmãos, sempre será muito complicado. A gente pode buscar vários exemplos, né? Como eu tentei expor para vocês, só para a gente aproximar. Mas é muito complicado, porque a gente não tem nada que seja assim um equivalente, um semelhante. Alguma coisa que você fala, não, a gente tem isso aqui na criação e aí Deus se assemelha a isso. Não, não temos. Deus, ele está para além de tudo que ele criou, né? Ele a gente chama de, não só tem a infinitude, mas ele é transcendente. Ou seja, ele está para além e ele não se mistura com a criação. No sentido, porque tem uma ideia, uma doutrina, né? Não doutrina cristã, lógico, mas um ensinamento aí de uma certa religião que fala sobre o panteísmo. O panteísmo diz o seguinte, que toda a criação é Deus, entendeu? O fogo é Deus, o ar é Deus, a terra é Deus, os elementos, né? Os elementos são Deus. Então, são as religiões animistas, né? Os índios, os ameríndios, por exemplo, entre outras. Então, acreditam nessas questões. É o panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Não. Deus, ele tem a sua criação, e a sua criação não é ele. A sua criação, ele diz, é a criação dele. É ele que criou. E toda criatura, ela é distinta e ela é infinitamente inferior a Deus. Eu acho que eu já falei isso para vocês, ou foi no primeiro vídeo, né, que foi a aula introdutória, que Deus, ele é assim, é eterno lá para cima, né? É infinito, e tudo que ele cria é infinito, inferior lá para baixo, ou seja, se distancia, não tem como, né? Enquanto Deus, ele é eterno, ele sempre existiu, as coisas que ele cria, e ele é soberano e superior a tudo, e tudo que ele cria é infinitamente inferior a ele. A gente chama isso de distância ontológica, quer dizer, a gente está falando de seres diferentes, né? É como se eu pegasse um copo desse aqui, ó, um objeto desse, e quisesse de alguma maneira comparar a mim, um ser humano. Olha a complexidade que tem no ser humano, para você pegar um objeto tão simples desse e querer de alguma maneira falar que há semelhança ou há uma equivalência ou uma igualdade. Não tem como, né? Não tem como. Embora o meu corpo haja esse líquido aqui, embora 75% mais ou menos do meu corpo contenha esse líquido aqui, né? Embora o meu corpo precise, inclusive, desse líquido aqui para manter a vida, mas não tem como, não tem comparação. Ou então é como se nós pegássemos um boneco de pano e um ser humano. Não tem como também, né? Embora haja uma semelhança de repente de uma forma ou de outra, não tem como. Então não tem como a gente falar, não, Deus aqui e tem alguma coisa para comparar. Não tem Deus. Deus, ele está para além da capacidade humana de concepção. Então é por isso que tudo que a gente usa é muito pífio, é muito paco, é muito superficial, é muito distante, é muito insuficiente para a gente falar, não, a gente sempre, né, é o que a gente tem para hoje. É isso aí, né? Então, André, mas calma aí, é isso mesmo? Não é, irmão. Eu estou fazendo um esforço absurdo. Os teólogos, os pensadores, o ser humano faz um esforço absurdo para tentar imaginar Deus. Imaginar Deus. Porque até o que Deus fala de si nas Escrituras ainda não é aquilo que Deus de fato é. Porque a linguagem que ele se comunica é uma linguagem humana, falando de sentimentos, né? Falando até de certas aparências. Deus às vezes aparece com um certo aspecto, outro aspecto, mas irmãos, Deus, ele usa dessa linguagem porque é o que a gente consegue assimilar, mas que ele é exatamente assim, assado? Não, ele está para além de tudo isso. O mais próximo que nós temos de fato, para sabermos quem é Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Mas não na estética, a gente vê no principal, que é o amor.
E se tem algo, talvez, que nós poderíamos saber de Deus, é que Ele é amor. Apenas isso. Só. Porque o resto tudo é um mistério muito, muito profundo, esse enigma, esse mistério. Não é enigma, né? É um mistério. Deus é um mistério. Né? Não sei se vocês viram no videozinho lá, mas tem uma fotinha lá, né? A Trindade, incógnita ou realidade? É uma interrogação. Então, o que a gente sabe de Deus? Que Ele é amor, e o resto é um mistério. E ainda, quando a gente fala de amor, a gente só pode comparar com aquilo que a gente tem como experiência humana, que não é amor. Amor é o de Deus. Os nossos amores são humanos, falhos, interesseiros, insuficientes, incapazes, ilusão. É uma falsificação do amor o que nós temos. Ah não, mas você não conhece, é que você precisa. Agora, se você fosse mãe, você ia saber que é amor. Ah, não. Então, de verdade, a gente só sabe uma utopia. Sim. Uma utopia do sentimento de Deus, uma fantasia, né? O que a gente sabe dele é algo muito superficial. Não é que não é verdade. Não é que não é verdade. É que é uma verdade parcial. Okay? Quando a gente pega 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, o versículo de número 12, 1 aos Coríntios 13 e 12, Paulo, ele vai trazer uma expressão muito interessante aqui. 13 de 1 aos Coríntios, verso 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, olha só, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, o que nós sabemos de Deus? Como uma pessoa que olha, só que o espelho daquela época não é espelho igual hoje, tá, irmão? Paulo usa aqui esse espelho não como um símbolo ou uma representação de nitidez, pelo contrário, o espelho naquela época era um latão que se via um vulto muito embaçado. Então, quando ele diz assim, nós vemos por espelho, é porque a gente não vê nitidamente. A linguagem está diferente. Como está? A linguagem está agora, portanto, enxergamos apenas um universo obscuro. Obscuro, isso, exato. Como em um material polido, entretanto, haverá dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente estou conhecido. Qual é essa versão, Leandro? King James, né? Olha só, então se aproxima mais do que Paulo está, aliás, da cultura e do que eles tinham lá. E eles entenderam dessa forma mesmo. Então Paulo está dizendo que a gente vê de uma forma muito difícil, porque o nosso espelho, né, naquela época, eles interpretando o nosso espelho, é isso aqui, a gente não consegue ver o nosso rosto. É o latão polido, não é? É um latão polido. Então você viu um vulto, viu uma mancha. Esse é o espelho da época, não era como de hoje, né? Graças a Deus que hoje, né, irmãs? Espelhozinho dá pra, né? Aleluia! Aí, agora que eu percebi aqui a ala feminina, aqui a ala masculina, mas tudo bem. Ali vai ser os jovens, né? Depois, tá bom. Mas vamos lá. Então, vemos por espelho de uma forma obscura, né? Em parte, Paulo diz, olha só, e como enigma, olha as expressões que ele usa, ou seja, algo que é muito superficial, que não dá para saber de fato como é. Então, o que nós sabemos de Deus? Aquilo que Deus decidiu de si se revelar nas Escrituras e nessa natureza. Mas Deus decidiu, não só decidiu porque Ele disse, não vou esconder de mim, não, porque nós não temos capacidade de entender esse ser que está para além da nossa imaginação. É absurdo, Deus é monstro, monstruoso. Você imagina um ser que é maior do que a galáxia, maior do que os planetas, maior do que o Sol, consegue conceber um ser dessa magnitude, irmãos? Não dá, né? A imaginação nem chega lá, né? Você imagina um ser assim, sentado no globo da Terra, sentado, e os seus pés aqui, no solo. É o que Isaías tenta descrever de uma linguagem poética. Deus se assenta no globo da terra e o solo aqui é o estrado dos seus pés. O apoio. Você também fala, mas além, né? Fala que a boca dessa estrelas. Sim. Imagina, a última estrela falou que coloca milhões de vezes a Terra. Tem estrelas aí. Sim. Não só isso,
bilhões, trilhões, quadrilhões, não sei quanto é a contagem das estrelas, e Deus as criou e conhece todas por nome, quer dizer que Ele sabe exatamente qual é qual, o brilho de qual, que estrela é aquela. Olha só, amados, nós estamos falando hoje, a ciência vai descobrindo, a gente sabia que tinha um universo, que era a Via Láctea, só que hoje já se sabe, de fato é constatado, existem multiversos. Se esse universo já é uma imensidão absurda, que nos assusta, imagina muitos e muitos universos como esse. E Deus criou tudo isso, e Ele é infinitamente maior do que isso, irmãos. É um ser que não tem como a gente imaginar. E sabedoria então, que Ele cria tudo isso, os detalhes. Eu estava vendo semana passada, em alguma reportagem, um passarinho que me parece só tem aqui na floresta amazônica, Amazônia do Brasil, um passarinho com 7 cores, um passarinhozinho pequenininho, 7 cores. Foi Deus que fez isso. Olha que criatividade, irmão. E Ele fez tirando da onde? Do nada. O que Ele tinha para falar? Não, isso aqui é um modelinho, isso aqui eu vou copiar. Não, irmão, isso tudo surgiu, saiu. Ele foi criando só com a palavra, com o poder da sua palavra. Haja, haja, haja. E essas coisas foram sendo criadas e não existia nenhuma matéria-prima. Não veio do nada. Olha só, amados, a gente está falando de um Deus que está agora exatamente no mesmo lugar, se é que a gente pode colocar lugar, mas só para a gente entender. Está vendo? Qualquer linguagem que a gente vai falar a respeito de Deus é muito ainda superficial, muito pobre, né? Mas é o que a gente entende, então vamos usar o que a gente tem. Os oceanos. Os oceanos na palminha da mão, né? Então, isso é uma linguagem figurada poética e ainda mesmo insuficiente, porque ainda a mão de Deus poderia pegar tudo que existe na palma da sua mão. Irmão, é um negócio assim, né, inimaginável. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo de número 11, eu acho muito interessante também esse texto, quando Paulo ele vai falar sobre a sabedoria de Deus, a profundidade, né, desse conhecimento, verso 33, tá? Até o 36, Romanos 11, capítulo 11, verso 33 até o 36. Inclusive, olha que coisa curiosa, percebam, escute aqui antes de vocês lerem aí. Olha que coisa curiosa, a Bíblia, na maioria das vezes que vai descrever alguma coisa a respeito de Deus, da sua grandiosidade, dos seus atributos, sempre usa linguagem poética. Por quê? Porque a literalidade não dá conta, irmãos. E a linguagem poética extrapola a razão, a lógica das letras, né? As letras elas são uma expressão, a fala, a ideia é a expressão de uma lógica, de um entendimento. Então isso tem um limite e tem regras inclusive. Só que a linguagem poética ela extrapola tudo isso e aí viaja, né, como a gente diz, né? Dizendo as árvores batem palmas, né? Quer dizer, sai da lógica, é a linguagem poética para descrever aquilo que não dá para descrever de outra forma. Então, na maioria das vezes usa-se a linguagem poética e no caso aqui é uma música, tá? O verso 36 ao 36 é uma música que Paulo cantou, né? Tanto é que algumas Bíblias têm a hino de adoração ou canto de adoração, alguma coisa assim. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Exclamação, não temos? Exclamação, né? O 33 do capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão, olha a palavra, a expressão que ele usa, quão, né? Não tem como você quantificar. Então ele diz quão, essa palavra assim de tal maneira, quão, é coisas que não se pode medir, mensurar, não tem como. Então, quão insondáveis. Algo insondável é que não pode chegar ao fim, você não chega lá no final. É insondável, você não consegue sondar aquilo. Olha só, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis é outra palavra também para falar aquilo que não pode ser penetrado, não é isso? Quão inescrutáveis são os seus caminhos, tudo exclamação, irmãos, ó, tudo no porque quem compreendeu o intento do Senhor, a intenção de Deus, quem foi aquele
que entendeu, que entende isso, que pode explicar isso. Irmãos, é tão lógico, é tão óbvio que Deus é inexplicável, que é preto no branco. Ninguém entendeu a piada, né? Deixa pra lá. Não entenderam? Tá bom, deixa quieto. Quando precisa explicar a piada, que ela não tem graça. Veja lá. Ninguém explica Deus lá, o grupo preto no branco canta, né? Então que bom. Tu entendeu, Cláudia? E ainda dizem mal das loiras, né? Coisa. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Olha só, irmãos. Então, quando Paulo escreve isso, aí ele fala: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. O que resta? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Percebam mais uma descrição aqui que o apóstolo Paulo faz, que traz assim, só essa descrição já traz esse ser assim apaixonante, né? Esse ser assim inimaginável, esse ser que tem que ser reverenciado, esse ser que, apesar de todo esse poderio, de toda essa autossuficiência, de toda a autoexistência, de não precisar de ninguém, de ser completo, de ser pleno, de ser santo, esse Deus ainda decidiu, olha só, se humilhar como um ser humano, vir até nós, passar as dificuldades e as limitações de um ser humano, amar, fazer o bem, ser massacrado, cruelmente traído, espancado, morto, e com a morte não foi qualquer, de cruz, que foi o pior método que a humanidade criou para matar alguém, uma tortura, tanto é que isso foi abolido. Olha só, perceberam que era algo assim inimaginável mesmo, perdurou por muito tempo, mas é algo assim cruel. A crucificação, quando a gente pega os detalhes, é algo assim, é a pior tortura que o ser humano poderia criar, é a crucificação, a morte de cruz. E aí, mesmo assim, passando tudo isso, ele decide salvar o ser humano. Então esse Deus, que é Deus e é digno de glória, decidiu se humilhar como um ser humano. Em Cristo, ele se esvaziou da sua glória. Então ele é digno de ser adorado. Agora teve um ser, uma criatura que tentou para si pegar a honra e a glória e quis ser Deus. Esse não é digno de ser adorado, porque o Deus que é digno de ser adorado, ele se humilhou, e o outro que quis ser exaltado foi humilhado, que é o Satanás que eu estou dizendo, não é? Então, olha, a diferença é absurda, né? E Deus podendo aniquilar o diabo, e Deus podendo acabar com todo mundo, ele mesmo assim decide amar. Que amor é esse? De tal maneira amou o mundo que deu o seu próprio filho para nos salvar. Que amor é esse? Me lembro inclusive de um menino da harpa cristã, na época da Bleia, que eu cantava bastante, né? E dizia mais ou menos assim: porque Jesus me ama? Não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Por que Jesus me ama? Qual é o motivo? O que levou? O que Jesus viu em mim? O que Jesus viu em nós? O que Jesus viu nessa criação para trazer isso à realidade? E apesar de ser ofendido, decidiu manter, não só manter, mas resgatar essa humanidade perdida e trazer para o seu seio, para si, e decidiu compartilhar a sua glória por toda a eternidade, amados. Quem é esse? Quem é que nós temos? Que Deus inventado pelos seres humanos que tem tal característica, ou pelo menos se assemelha de longe? Nenhum, não existe. É por isso que Deus disse: não faça nada, nenhuma imagem que me represente aí nessa criação, não faça nada, porque tudo que vocês fizeram na melhor das intenções é uma ofensa, não é? Pode ser um bezerrão de ouro, bonitão, não, pode ser estátua que for, também não.
Pode ser o Cristo Redentor. Também não dá. É muito pequenininho. A glória de Deus, irmãos, fulmina, ofusca, né? Desintegra tudo isso, porque o brilho dele, o sol se envergonhou quando Jesus estava sendo crucificado. O sol não quis brilhar. Lógico que é uma linguagem figurada, né? Que ele não tem vontade própria, né, irmão? Só para entender. A criação toda, ela se envergonha diante do brilho. Os anjos santos de Deus, que estão diante de Deus, que são os serafins, estão diante de Deus, ficam voando ali, em torno do trono de Deus. Eles têm 6 asas. Sabe por quê? Porque 2 eles cobrem o rosto, porque não tem coragem de olhar para a face gloriosa desse Deus. Estamos falando de seres gloriosos, santos, perfeitos, puros, os anjos. Olha só, né? Então eles se escondem, e eles são serafins, seres ardentes, porque é a glória de Deus que reflete neles, e eles se tornam em aparência como seres flamejantes, tochas de fogo. Essa é a visão que os profetas tiveram na antiguidade e no próprio Apocalipse desses seres. Não é que eles têm em si isso, não sai deles, sai de Deus e reflete deles, e eles ficam nesse aspecto glorioso. É por isso que todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, sempre a glória de Deus nos transformará à imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Quanto mais se aproxima desse Deus, mais nós recebemos vida, poder, santidade e glória. E o contrário também é verdade. Quanto mais a gente se afasta dele, mais a gente vai se tornando um ser desprezível, né? Um bicho, um verme, e vai acabar no lago do fogo. Ou vocês acham que Deus ia jogar a sua imagem e semelhança lá? Não, Deus arrancará desse ser que nós chamamos hoje de humano, que é a imagem e semelhança de Deus, ainda que meio zoada, mas ainda tem características, né, em Deus e nós. Ele arrancará disso. Isso é a maior punição que você pode ter, é não ter mais nada que lembre Deus, nada. Nós temos algumas coisas que lembram Deus ainda, né? Quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente é generoso, quando a gente é misericordioso, quando a gente é compassivo, quando a gente é longânimo, quando a gente é empático, sofre com as outras pessoas, aí a gente vai se aproximando ou parecendo um pouco mais com Deus nesses aspectos. Aí a gente vai sabendo, opa, olha só o que Deus deixou para nós como empréstimo. A gente chama de graça comum. É um empréstimo que Deus deixou na humanidade, é a graça comum. Aí fala, André, mas você não ia falar do Espírito Santo nessa aula? Por que você está falando tudo isso? Porque quem possibilita tudo isso é o Espírito de Deus, que o Salmo vai dizer, que é enviado na terra para renovar a terra. Esse Espírito que mantém o homem de alguma maneira, refreia no homem toda a animalidade, e agora, falar de demônios é a demonização, o pecado que devoraria esse homem, é o Espírito Santo, em todos os seres humanos. Ele é responsável para refrear, é a graça comum. E tudo que o ser humano produz de bom, de belo, de apreciado, seja na arte, na música, na estética, seja na ação, seja na criação, o que for, na ciência, o que for, isso também é o Espírito Santo que capacita através dos dons naturais. A gente fala na teologia que tem dons naturais, dons ministeriais e dons espirituais, são os carismáticos. Todos eles é o Espírito Santo que empresta ao homem. Quando a gente vê lá a Oliabe e Bezalel, que o Espírito veio sobre a vida desses 2 homens e os capacitou para fazer esculturas, para fazer toda a arte lá do tabernáculo, né? Obra de entalhe. Vocês sabem o que é entalhe? Não? Não viram a madeira assim esculpida? Aquilo é entalhe. Então, esculpir na madeira, esculpir na pedra, esculpir no ouro, quadros pintados, músicas compostas, irmãos, tudo isso é o Espírito Santo que realiza. Tudo isso. Ou vocês acham que o diabo poderia produzir algo belo, como por exemplo a música Imagine? Vocês já viram a letra daquela música? Ô irmãos, eu não acredito que o diabo inspirou. Aqueles homens poderiam não acreditavam em Deus. E eles até disseram que os Beatles seriam uma religião e que Jesus deixaria de... Olha a loucura dos caras, né? Então assim,
É a graça por favor. Calma aí, André, se os caras zombaram de Jesus, os caras não criam em Deus, e Deus com isso? Porque se Deus só fosse emprestar as coisas boas, belas, àqueles que o honrassem, irmãos, a gente não ia dar conta de viver nessa terra. Então Deus é tão misericordioso que dá dons aos homens. Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que o ser humano faz de bom, de belo, é empréstimo de Deus, que é a graça comum. Se ele usa isso para honrar Deus, se ele usa isso reconhecendo que Deus é outra história. Mas que é Deus que dá tudo que o homem pode fazer de bom, é Deus, sem dúvida, não é? É graça comum, coordenação motora, né? Sim, tudo. Ciência, sabedoria. Exato. Eles são evangélicos, são criaturas de Deus, mas... Agora, se eles reconhecem Deus, se eles glorificam a Deus, é igual os dons espirituais, por exemplo. É o Espírito Santo que dá. 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem dá esses dons à igreja, a cada um como quer. Há um dom de sabedoria da palavra, dom da ciência da palavra, dom de fé, dons de curar, dons de maravilha, dom de discernir espírito, dom de variedade de língua, dom de interpretação de língua. O Espírito que dá a cada membro como quer, para o que for útil. Agora, se essas pessoas que recebem esses dons do Espírito Santo, se usam isso para glorificar Deus, também é outra história. Porque o que está cheio de gente que o Espírito Santo dotou com seus dons graciosos e usam para auto se promover, para manipular pessoas, né? Amam, a gente sabe que está cheio. Então percebam, é Deus que dá. Agora o que o homem faz é outra história com esse negócio, mas é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo na vida de Jesus teve a função de gerar Jesus, ungir Jesus e ressuscitar Jesus. Olha só que coisa interessante. Eu reservei aqui alguns versículos, né? Alguns textos para a gente falar. Eu vou chegar aí de novo, tá? Sobre alguns atributos do Espírito Santo. Então, resumindo para nós, que acho que não precisa nem muita conversa, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Também vou dar os textos para vocês aqui, para vocês terem base bíblica, né? Para essa afirmação. Mas antes que a gente chegue lá, atributos do Espírito Santo. Ele é onipresente. Isso é um atributo só de Deus, né? Salmo 139, vamos lá? Salmo 139. O Espírito Santo é onipresente, ou seja, não existe nenhum lugar nesta criação ou em toda a criação que o Espírito Santo não esteja. Não existe, irmãos. Ele é onipresente, está em todos os lugares, ou todos os lugares estão no Espírito Santo. Olha só, Salmo 139, versículo de número 7, a gente já vai logo no 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha só, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, né? Tem algumas Bíblias que está no Sheol, ou Seol, que é a palavra hebraica para inferno. A minha cama, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Está falando a respeito do Espírito Santo, ou do Espírito, né? Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas à luz são para ti a mesma coisa, não tem diferença. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me. Como está aí, Leandro, essa palavra? No seu está diferente? No verso de número 13, entreteceste-me, pois possuíste o meu interior. 13 se fala? É o 13. Tu formaste no íntimo do meu ser, Teceste, no ventre de minha mãe. Tecer, né? Fica mais próximo. É o tecido aqui, irmão, sabe? Tecido, eu trabalhei em estamparia e a gente chama de urdidura isso, né? A urdidura é a construção do tecido. Você vê aqui isso aqui, só que tem fios aqui, né? Eles vão se entretecendo, se formando assim, ó, construindo. Então é o que o salmista está dizendo. Tu me construíste,
foi me formando, sabe onde? No ventre da mãe. É o que ele vai dizer um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma. Irmãos, ele está falando aqui de esperma. Olha só, de semente, né? Falando que teus olhos me viram como um embrião. O embrião, é o esperma lá. Olha só, sementinha. O Espírito Santo já via tudo. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, quando não existia, irmãos. O Espírito já sabia e já via tudo. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? Quão, de novo aqui, ó, tudo na exclamação. Quão grande é a soma deles? Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, ó meu irmão, minha irmã, que coisa linda, né? Os poetas aqui tentando descrever essa maravilha. E é interessante. 17 aqui, André, que você Oi. fala do complexo do pensamento de Deus, ele fala assim: ó Deus, como são complexos e preciosos os seus pensamentos. Complexo demais. Complexos e vastos e profundos os teus conhecimentos. Tão complexo, varão, que o salmista diz: quando eu penso nessas coisas, elas são para mim assim. O mesmo salmo, vamos voltar um pouquinho, o verso 6. Ele diz que tal ciência, né, tal conhecimento era para ele assim, coisa maravilhosíssima. São só expressões máximas, né, superlativo que a gente chama, né? Olha só, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Não tem como descrever. Estão falando aqui do Espírito Santo, guardem isso, é do Espírito Santo que a gente está falando agora, tá bom? Então ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, o Espírito de Deus é onipotente, tem todo o poder. Romanos capítulo 15, vamos lá para o Novo Testamento, vamos agora assim folhear a Bíblia até umas horas. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 19, coisa linda. Romanos 15, versículos de número 19. Paulo ele disse: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder dos sinais e prodígios da virtude do Espírito Santo. Ele tem todo o poder, o Espírito tem todo o poder. E os testemunhas de Jeová, como outras religiões, que elas são unicistas, né? Ou seja, não acreditam na Trindade e não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, inclusive, eles vão dizer que é uma força ativa, né? Que é um poder que emana de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que ele é uma pessoa. Por que a gente afirma que ele é uma pessoa? Não é que a Bíblia não é que tem um versículo assim, ó, o Espírito Santo é uma pessoa. Não tem esse versículo, lógico. Mas por que a Bíblia mostra que ele é uma pessoa? Por quê? Para ser uma pessoa é preciso ter vontade, poder de decisão, vontade própria. Os animais não têm, por exemplo. Uma plantinha não tem, por exemplo. Uma florzinha não tem, por exemplo, né? Uma pedra, um rio não tem. Ah, o rio está aqui, não, eu não vou correr mais para cá não, eu vou voltar, vou para outro caminho. O rio segue o curso da natureza que lhe foi ordenado, né? E o passarinho, por exemplo, o passarinho também não pode decidir. Esses dias está uma tarde tão bonita, não está? Ensolarada, né? Aí o passarinho poderia falar assim: não, vou voando para o ninho, não, vou caminhando, só para apreciar. Não pode decidir, não decide. Não tem nada que não é uma pessoa que não decida. O Espírito Santo decide, ele tem vontade, ele tem sentimentos e ele tem intelecto. Isso aqui faz de um ser uma pessoa: vontade, inteligência e sentimentos. Tá? Vamos pegar o texto? Vontade, irmãos. Vamos lá pegar o texto? Vontade, o Espírito Santo tem. Vontade. Bora lá pegar o texto? Eu também estou pensando aqui onde está esse texto que eu não anotei, mas vamos lá. Capítulo de número Atos dos Apóstolos. Vamos lá, que agora é ao vivo, irmão.
Como eu não estava pensando em trazer aqui, ou como eu não anotei, eu confiei no Espírito. Aí a gente joga tudo para o Espírito de Deus, né? Se não der certo, né? Foi porque Deus não quis. Atos capítulo 13. Se é pelo Espírito dá certo, mano. Não tem como dar errado. Impossível, né? Está falando de Deus. Capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai para o capítulo 15, tá? O capítulo 5, desculpa, de Atos. Nós vamos para o capítulo 13 primeiro. Capítulo 13 de Atos. Vamos falar da vontade. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Uma força ativa não pode falar, né? Nenhum animal pode falar, nenhum poder pode falar. Só uma pessoa que fala, não é isso? Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só. Então, pela vontade do Espírito Santo, ele diz: aparta-me Barnabé e Saulo. E aqui, inclusive, a gente até vê o Espírito. Sim, ordenou. É a vontade do Espírito Santo, né? A sua vontade. Então, ele tem vontade, ele decide, ele manda, ele ordena. Então, é uma pessoa, tá? Então, disse o Espírito Santo, né? Aparta-me. Ele falou a sua vontade. O próprio texto de Romanos, capítulo de número 8, acho que é verso 27, amados. 8 e 27. Hoje eu falei em não anotar tudo, né, que estava na minha mente. 8 e 27. Mas Deus vai dar graça aqui, porque Ele sabe que eu não fiz isso por relaxo. 27 de Romanos, capítulo 8. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito sabe, o Espírito sonda, o Espírito conhece. Romanos 8 e 27. Também 1 Coríntios capítulo 2, que eu acho que é mais evidente ainda essa questão do intelecto do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo de número 2. Eu acho muito interessante todo esse capítulo, amados, todo o capítulo, tá? Mas eu vou tentar resumir e pegar aqui. Não, vamos ler todo, né? Vocês não estão com preguiça de ler Bíblia mesmo, né? Não, né? Não? Oh, glória. Então vamos lá, capítulo de número 2, verso 1. A gente vai ler do 1 até o 16, tá? Vamos ler aqui todo o texto, todo o capítulo. São 16 versículos só. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque a vossa fé, para que a vossa fé, melhor dizendo, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falando sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Nós falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então o Espírito Santo aqui revelando os mistérios e as profundezas da sabedoria de Deus, porque o Espírito de Deus, né, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então olha só, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, porque Ele é Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Paulo está fazendo aqui esse paralelo, né? Quem é que conhece as minhas profundezas, a minha intimidade, o meu interior? Não é o meu Espírito? Não é isso? Também o Espírito de Deus conhece Deus, porque Ele é Deus. Porque, inclusive, o meu Espírito e eu sou eu, né? A mesma pessoa, não é? E o Espírito de Deus e Deus é Deus.
Vamos lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe, ó, a expressão, saber, conhecimento, as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, para ensinar tem que ter intelecto, né? Uma força não pode ensinar, né, irmão? Então, olha só, o Espírito ensina. Aliás, se nós pegarmos capítulo 14 de João, verso de número 26, o próprio Jesus vai dizer: o Espírito, aquele que eu enviar, aquele que vier, ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho falado, ele vos ensinará. Olha só, então o Espírito é aquele que ensina, ele é o verdadeiro professor. É ele, irmãos, que é responsável por transmitir a revelação de Deus. Por mais que eu me esforce, por mais que eu estude, por mais que eu me dedique horas a fio, anos, engajado, por mais que eu me esforce para ler, para estudar, para compreender, mas é o Espírito de Deus que através de mim, de qualquer outra pessoa, ensina. É Ele que faz isso. Eu não tenho condição, Andrezinho, coitado, de trazer compreensão a respeito de nada concernente a Deus. É o Espírito que faz isso. É o dom do Espírito de ensino. É o dom da ciência e da sabedoria da palavra. É o dom que Deus me emprestou e me deu o privilégio de exercer. Mas é o Espírito que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Ou seja, é o Espírito de Deus que me chamou para a salvação. É o Espírito de Deus que abriu a minha compreensão, capacitou a minha memória, me deu a habilidade de juntar ideias, de formar argumentos, de ordenar isso e conseguir passar para vocês de uma maneira que vocês compreendam. Então é o Espírito que age na minha vida na aula, para trazer uma abordagem, para expressar, inclusive para expor para vocês de uma maneira clara. E é o mesmo Espírito que opera em mim, é o mesmo Espírito que opera em vocês, para abrir a mente de vocês. Então aqui, por exemplo, numa circunstância, numa situação como essa, é Deus, é o Espírito Santo que age na minha vida e na vida de vocês. Então nem eu e nem vocês, glória seja dada ao Espírito Santo, nesta noite, inclusive. Tá certo? Então ele ensina, o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não tem como, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Quem é o espiritual? É aquele que é regido, aquele que é governado, aquele que pelo Espírito é conduzido. Esse é o espiritual. Discerne bem tudo de ninguém discernir, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter o Espírito, irmão. Porque Cristo, Jesus Cristo, ele foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo. O homem, Jesus, foi capacitado pelo Espírito, com tal plenitude e com a plenitude de Deus. Nós vamos ler dois textos de Isaías, capítulo de número 11 e capítulo de número 61. Para falar a respeito dessa unção, depois a gente vai para Mateus capítulo 4. E vocês estão se admirando porque eu tenho essa memória? Não, isso é o Espírito de Deus, sem falsa humildade, né? Eu bem sei mais do que ninguém. Isso aqui é o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque lá há 21 anos atrás aproximadamente, 25 de março de 1999, sexta-feira, uma sexta-feira, mais ou menos esse horário, não estou brincando, 9h30 da noite, é que estava acabando o culto, né? Aqui na rua Sangue Latino, que era um barro lascado vermelho aqui, ó. O Espírito de Deus me chamou para o Evangelho, só que era um menino com a mente acabada pelas drogas, destruída pelas drogas, não tinha quase mais neurônio, de tanto crack, de tanta cocaína, de tanto álcool, desde os 10 anos de idade até os 21 anos de idade, muita droga na cabeça, uma vida destruída, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, socialmente, economicamente, intelectualmente, um ser humano, trapo de ser humano. Estou falando de um menino de 21 anos de idade. E aí Jesus vem, resgata e me dá o privilégio de memorizar algumas coisas, de entender algumas coisas.
É Deus. Eu sei muito mais do que vocês. Porque os alunos olham assim, nossa, o professor, rapaz, eita, professor abençoado. É possível que um outro pense isso. E eu fico pensando, eles não sabem de nada. Se soubessem quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, pecador. Vamos lá, mano. Então, a gente percebe aqui que é o Espírito que faz tudo isso. Inclusive na vida de Jesus, a gente vai ver em Isaías, capítulo de número 11, ver o que o Espírito fez, né, na vida do próprio Jesus. Capítulo 11, versículos de número 1 e 2. Isaías, capítulo 11, versículos de número 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, um raminho, né? Rebento é um raminho, assim, um brotinho. Do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus, né? A raiz e a geração de Jessé. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Não está aí o Espírito, mas está a inteligência, mas a gente aprendeu na língua portuguesa que é o sujeito oculto, né? E de inteligência, Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Olha aqui, ó, 7, irmão, 7 aspectos do Espírito. Isso fala de plenitude, de perfeição. O Espírito de Deus, de uma forma plena, perfeita, habitou em Cristo Jesus. Capítulo de número 11 do mesmo profeta, capítulo de número 11 de Isaías.